Mas tem que ter um cuidado? Sim, assim como tudo na vida. Não é só porque a leitura tem esse potencial que a gente tem que olhar para isso como assustador. Na verdade, deixar de indicar por medo do que a pessoa vai sentir porque ela tá num momento não legal, isso sim é cercear a possibilidade de ela ficar legal. Camila, eu queria te perguntar assim, o que que é a biblioterapia e como é que ela pode me ajudar nas minhas dores? Bem, a biblioterapia, que é a terapia por meio dos livros, que a gente chama, né, da terapia em grego é cuidado e biblio em grego são livros, né? Mas é esse cuidado que a gente tem hoje um pensamento muito positivista, né, de ter algo que seja útil, bom, que seja remediador, eh, que limpe, que apague, que, sei lá, bloqueie ou outras palavras que tire todo o sofrimento. Mas na verdade, os livros muitas vezes não tiram os sofrimentos. Na minha percepção, eles às vezes até causam outras dores. A biblioterapia nada mais é que diálogo e imaginação. É o que esse professor, o Akinan, um rabino, ele fala basicamente no livro dele, é imaginação e diálogo. Então a leitura, ela tem esse potencial, né? Não chega a ser poder, mas é um potencial de que a gente pode imaginar. E aí ele diz que também a gente pode traduzir. Curar é traduzir, ele diz. Então, não necessariamente eu vejo a biblioterapia como uma única ferramenta de tudo na vida, mas ela é um caminho, ela é um espaço fértil em que a gente, por meio dessa imaginação, pode compreender outras coisas. Não pode eliminar, mas a gente compreende. Então, o sofrimento, ele é inerente ao ser humano, né? Mas se a gente compreender por meio de outros personagens, por exemplo, e outros personagens, o que eles fizeram com aqueles sofrimentos, ou com aquele sofrimento, ou outras coisas que se passaram, a gente abre possibilidades. Então, na verdade, a biblioterapia não está em eliminar, nem sanar, mas ela está em abrir, na verdade. Mas a biblioterapia, ela não substitui uma terapia tradicional, né? Isso. Mas aí que tá. Se tu me dá um livro, né, dependendo das minhas dores e como tu identifica qual livro seria melhor pra mim, inclusive a gente vai tocar nesse assunto. Uhum. Mas o livro, ele é muito depende muito da minha observação do livro, o que eu vou ler e da minha interpretação. Então, se as minhas interpretações, se eu tô de um jeito muito ruim na minha vida, tô depressivo, tô com problemas da minha família, talvez eu interprete aquele livro não do jeito que tu interpretaria. Uhum. Não seria necessário ter alguém do teu lado para que essas interpretações não seriam errôneas? Não seria melhor ter uma terapeuta do lado, assim como tu? Existe na biblioterapia 2 tipos de biblioterapia que a gente chama. A professora Caldin traz isso. É a biblioterapia de desenvolvimento e a biblioterapia clínica. A de desenvolvimento, ela traz que é algo, com grupos, de fruição, algo conjunto, né. E a clínica seria mais voltada a uma pessoa mediadora num processo individual com outra. Basicamente isso, entre outras características que se diferenciam, né. O que eu acredito? Com certeza, uma outra pessoa pode te ajudar muito, porque nós somos pessoas sociais e ninguém vive sozinho. No entanto, quando eu indicar um livro, com certeza ele não vai ser o mesmo para ti, porque eu tenho as minhas subjetividades, eu tenho minha visão de mundo, eu vivi coisas totalmente diferentes do que tu. Então, se eu entregar um livro para ti, por exemplo, o livro dos ressignificados, e perguntar, escolhe uma palavra daqui, tu não vai escolher a mesma que a minha, Uhum. porque tu não é a mesma pessoa que eu. Mas naquele momento, se a gente tiver individualmente como uma característica clínica, clínica na verdade é se inclinar, né? É nada mais do que cuidar, que é o que a gente chama na terapia. Mas se a gente tiver nós dois, com certeza o papel do mediador, né, que também seria o papel do psicoterapeuta, é a gente se conduzir nesse processo até a gente encontrar uma possibilidade de abertura dessa palavra, né? Ou o que que essa palavra te trouxe, te traz, e aí por meio disso fazer essas reflexões. Porque o homem ele só se transforma a partir de uma reflexão e uma ação. Nada basta a gente falar, falar, falar
e tu sair daqui e nada fazer, né? Então, isso na psicoterapia é isso. Se não tiver ação, não houve uma mudança de fato. E a mediação, eu vejo ela muito por isso. Eu posso te indicar todos os livros que eu trouxe aqui e falar, nada me interfere. Mas também pensar, o nada me interfere é importante. Não ficar só com nada me interfere até achar algo que me interfere, que me ultrapassa. O que nada te ultrapassa também é importante. E aí, quando a gente vai para a biblioterapia de desenvolvimento, que é o que eu mais trabalho, que são com os grupos, né? A gente também percebe que as pessoas se ajudam, o grupo se compreende, o grupo se completa. E aí também tem o papel da mediação, né? Muitas vezes as pessoas não sabem ouvir, não sabem falar, e aí a gente vem mediar esse ar que fica ali para que todo mundo possa participar, para que a tua palavra e a de outra pessoa que foi escolhida, elas possam conversar de alguma forma, mas que tenha esse cuidado, sabe? O que acontece, muitas vezes eu percebo, a Cristiana Seixas fala, né, quando ela dá os cursos dela e tudo, que realmente a gente pode interferir bastante, né, numa pessoa quando tu indicas um livro. Porque biblioterapia é isso, é quando tu quer que outra pessoa viaje por aquilo que tu viajaste, sabe? Aquilo que tu sentiu naquela leitura seja tão forte quanto foi para ti. E aí, muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a pessoa não tá naquele momento que tu estavas, né? Mas tem que ter um cuidado, sim, assim como tudo na vida. Não é só porque a leitura tem esse potencial que a gente tem que olhar para isso como assustador. Na verdade, deixar de indicar por medo do que a pessoa vai sentir porque ela tá num momento não legal, isso sim é cercear a possibilidade de ela ficar legal, né? Ficar se sentindo melhor, de certa forma. Então, eu vejo que esse cuidado é a terapia. É o cuidado que eu tenho enquanto eu vou escolher o livro que a gente vai levar para uma roda. Eu não sei que pessoas vão estar lá, não sei o que apareceu na vida delas esse tempo inteiro, que faz parte da história delas. Eu levo realmente aquilo que me tocou de alguma forma. Mas aí é que tá, quando eu levo nesse grupo, quando alguma pessoa fala, eu não gostei de nada, eu respeitar o que ela não gostou. Aquilo não atravessou ela. Não necessariamente tem que atravessar todo mundo, tem que ser mágico, tem que ser curador, tem que fazer refletir, às vezes não vai refletir. Mas é respeitar, então, o momento daquela pessoa. E na psicoterapia, eu ainda não tenho muita prática, né? Uhum. Literalmente, porque eu não poderia fazer isso, né? É um atendimento clínico, né? Ainda porque vou me formar agora, mas a gente teve o estágio, né, na clínica. E no estágio eu pratiquei a biblioterapia. Eu levei os livros, convidei as pessoas a fazerem leituras. A biblioterapia, às vezes, ela é muito confundida com uma leitura prévia, né? Muitas vezes não, a gente lê na hora, são livros curtos, são trechos, às vezes uma frase, às vezes uma palavra. E por meio disso é que tem essa abertura, né? Então, o mediador, ele é importante em qualquer profissão, eu penso, né? Muitas vezes a gente vê hoje em dia, a gente abre o Google, lá, a internet, eu sinto isso, isso, isso. O que eu tenho? Vai vir o que tu tem, Com né? Um certeza. diagnóstico vai aparecer, a inteligência artificial vai te dizer alguma coisa. Mas se tu não tem alguém que faça tu refletir sobre aquilo, nada adianta, é uma informação em vão, né? Tu vai fazer o que com aquilo? E aí eu acho que é a importância que eu fui procurar na psicologia, que é tu entender que tu estás num mundo social. Tu és as tuas relações. Então, a partir disso, o que tu recebes, o que tu vai fazer com isso? Com que pessoas tu vai conversar sobre esse livro, por exemplo? Isso é uma coisa importante, porque a leitura, muitas vezes, ela é solitária. Mas, e aí é que vem o Clube do Livro, por exemplo, que é uma ideia de a gente, não, vamos se reunir e falar sobre esse livro. Que personagem, ou o que me fez sentir, ou o que eu pensei. Né? E aí é que vem essas mediações. A mediação, às vezes, não é só uma pessoa no papel de psicoterapeuta ou no papel de mediação de um grupo, mas são as pessoas ao nosso redor.